Olá, meus queridos e amados cristãos, evangélicos, católicos e espíritas. Antes de você assistir o meu vídeo, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva e compartilhe. E roda a vinheta! Bom, nesse momento eu quero discorrer com vocês sobre o livro de Apocalipse, que está no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. É o último livro da Palavra de Deus, da Bíblia. E eu vou discorrer agora o capítulo 17 com vocês, tá? Porque nós estamos num tempo em que muitas coisas estão acontecendo e eu creio que nós estamos no início das dores, né? Como diz lá em Mateus capítulo 24, o princípio das dores que Jesus Cristo discorre com os seus discípulos e para nós também, ao mesmo tempo que ele fala com os discípulos daquela época, ele fala para nós também aqui. Então, está se aproximando este tempo do Apocalipse, é por isso que eu estou dando esse estudo sobre o Apocalipse. E agora eu vou ler o livro 17. Eu não vou ler todo, tá? Vou ler algumas passagens para vocês poderem entender o que vai acontecer após Jesus Cristo arrebatar a sua noiva. Como vai ser, tá? Aqui, no capítulo 17, diz sobre a queda de Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Diz assim: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra, e embebedaram com o vinho da sua prostituição. Bom, para vocês poderem entender o que significa essa prostituta, essa meretriz, essa grande Babilônia, primeiro eu quero explicar o seguinte. O livro de Apocalipse, ele é um livro, como eu disse para vocês, sempre digo isso, né? Ele é atemporal. E o que é atemporal? Atemporal quer dizer que ele é fora do domínio do tempo, tá? Não há tempo, assim, às vezes, por exemplo, ele fala sobre isso agora, fala sobre isso um pouco antes, porque eu lembro que um dos estudos a gente falou sobre algumas coisas assim, falou antes sobre os juízos de Deus sobre isso. E agora parece que ele volta, né? E depois Deus vai executar os juízos que eu falei para vocês, do Armagedon. E aqui também, 17, 18 e 19, fala sobre a batalha no Armagedon, que é na planície de Megido, lá em Israel, tá? Então aqui a Babilônia, ela representa, tá? Ela representa um vasto sistema espiritual, tá? Então é isso. É como se fosse, como eu disse para vocês no outro estudo, é como se fossem 2 igrejas aqui, tá? Então a Babilônia, ela está diante de nós, né? Nestes 2 capítulos sobre diferentes aspectos, tá? Ela está identificada com a grande prostituta. Por quê? Por que prostituta? Porque a prostituição não é aqui nós não estamos falando literalmente da prostituição, nós estamos falando de uma prostituição espiritual, tá bem, meus amados? Uma mulher que não aparece no capítulo 18, a besta com as 7 cabeças e os 10 chifres está confirmada no capítulo 17, tá? O único lugar onde encontramos os reis da terra avançando para fazer guerra contra o Cordeiro, tá? Contra a igreja de Deus, tá? O Cordeiro, Jesus Cristo, a igreja de Deus. Então, no capítulo 18, a Babilônia parece ser alguma cidade ao longo do grande rio
apinhada de navios mercantes de toda a terra, detalhes que não aparecem no capítulo 17, tá? Então, fica algumas coisas assim, são revelações que foram dadas ao apóstolo João, né? Só para vocês entenderem, a palavra apóstolo, tá? Ela é para pessoas que viram, que foram testemunhas oculares da presença de Jesus. E João, ele conviveu com Jesus, então ele pode ser chamado de apóstolo. Se for hoje em dia, tem gente que se denomina apóstolo, mas está errado essa nomenclatura, esse título. Esse título, Pedro explicou na própria palavra dele, na própria palavra de Deus, que apóstolo é aquele que viu Jesus após a sua ressurreição. E João viu, Pedro viu, Maria Madalena viu. Então eles são considerados apóstolos mesmo. Paulo é considerado apóstolo porque ele teve um encontro sobrenatural com Jesus Cristo. Ele viu a Jesus Cristo ressurreto. Então ele é considerado apóstolo por causa disso. Mas muitos outros não são, como Lucas, Marcos, tá? Eles foram inspirados pelo Espírito Santo, mas eles conviveram com os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, tá? Eles seguiram o caminho de Jesus Cristo. Então aqui, mudando aqui, né, voltando, a Babilônia parece ser alguma cidade, né? Apinhada de navios mercantes de toda a terra, detalhes que não se fala no capítulo 17. A gente tem que discutir essas interpretações. Nós temos 3 grupos aqui, tá? Nós temos no parágrafo inicial a besta, né, que é o espírito do anticristo, o demônio, o inimigo, que tem 7 cabeças e 10 chifres, tá? Eu vou explicar o que é essas 10 cabeças, esses 10 chifres. A meretriz assentada sobre a terra, a besta. A meretriz assentada sobre a besta. E aqueles que são chamados muitas águas. O que são muitas águas? A meretriz é a Babilônia, como eu disse, é um sistema espiritual que é contra Jesus Cristo, tá? Ou seja, é uma igreja apóstata. A Babilônia é como se fosse uma igreja apóstata, para vocês poderem entender, tá? E as águas aqui, as muitas águas, simbolizam povos, multidões, línguas, nações, tá? É isso que significa a meretriz assentada sobre muitas águas, né? Aliás, a meretriz assentada sobre a besta, né? Que é sobre o sistema governamental, né? Os 10 chifres, somos depois informados, são 10 reis, tá? Os 10 chifres são 10 reis, certamente contemporâneos, que já foram, que são, que vai ser, tá? Porque já tivemos muitos governos, né? Desde a época de Jesus Cristo até agora. E as 7 cabeças são 7 montes. Esses 7 montes são os montes que estão lá em Roma, as 7 colinas de Roma, tá? Isto é o que significa a figura de linguagem desses 7 montes que falam em Apocalipse, tá? São as 7 colinas que estão em Roma, tá? Que também representam reinos, tá? Nós temos que ver o seguinte, que a confederação dos reis, ou seja, eles vão se juntando, os reis, dos governantes do mundo, tá? Nós não devemos nunca nos esquecer de qualquer confederação. E aqui está sempre em oposição a Deus e ao povo de Deus, tá? Então aqui esta mulher, a Babilônia, a meretriz, é chamada de mãe das prostituições, tá? Por quê? Porque prostituiu-se com os reis da terra e durante algum tempo os dominou. Não é que ela se prostituiu literalmente, ela se prostituiu espiritualmente, tá? Ou seja, os reis da terra, eles aderiram a este sistema espiritual. Eles são apóstatas, vão ser apóstatas, ou seja, vão deixar de seguir a palavra de Deus, a Jesus Cristo, tá bem, meus amados? A mulher aqui, ela é definidamente algum vasto sistema espiritual, como eu estou dizendo para vocês,
que persegue os santos de Deus, né? Traindo aquilo para o que foi chamada. Ela entra em relações com os governos desta terra, que é o que eu disse para vocês, e por algum tempo os governa, tá? E ela é um símbolo de grande poder espiritual. Ela estabelecerá uma aliança com o mundo e assumirá compromissos com as forças do mundo, tá? É o que diz aqui no capítulo 17, meus amados. Capítulo 17, 18 dá uma misturada aqui, tá? Em vez de ser espiritualmente verdadeira, ela é espiritualmente falsa, tá? Porque nós servimos a Jesus Cristo. Então, para nós, ela é espiritualmente falsa. Ela faz de conta que é uma coisa boa, mas não é, tá bem, meus amados? E assim exerce uma influência maligna em nome da religião, tá? Agora, os reis da terra, tendo uma só mente, confederados, concedendo sua autoridade a este mundo, a este grande inimigo de Deus, a besta, saem para fazer guerra contra o Cordeiro, contra a igreja, contra Jesus, tá? Quando esta hora chegar, que vai chegar, né? A besta com o poder dos reis da terra, tá? A besta vai estar com o poder dos reis da terra, tá? Esses governantes vão se virar contra a prostituta, né? Então, aí ela vai ficar sem força espiritual. Tá bem, meus amados? Bom, terminando agora o capítulo 17 de Apocalipse, né? Nós vamos dar continuidade aos capítulos 18 e 19. E eu desejo a todos vocês Shalom Adonai, a paz do Senhor.